Boa noite a todos e todas que nos acompanham. Estamos dando início à nossa quarta aula e é com muita honra que estamos aqui com o professor Guilherme Pittini nessa noite para iniciar a nossa quarta aula com o tema da tributação do setor industrial e do agropecuário. Então, hoje temos a honra de receber o professor Pittini. O professor ele é sócio do Maneira Advogados, mestre em Finanças Públicas, Tributação e Desenvolvimento pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e também é com muita honra que ele é coach do GTRI, ele participa conosco das competições, está sempre dando suporte para a gente nas fases das competições que a gente participa. Então, professor, em nome do grupo, eu agradeço imensamente ter aceitado o nosso convite. É uma honra contar com o professor em mais um projeto. E, sem mais delongas, passo a palavra para o professor para poder iniciar a aula. Obrigado, Kailane. É uma satisfação estar aqui, ainda mais que eu sou ex-aluno da FRJ, né? Já tirei muito xerox lá no Dudu, inclusive dancei ao som do DJ Dudu, né? Que é um cara multitalentos. Então, eu fico muito feliz de sempre estar aqui nesses cursos de férias também, de ser, não sei se eu posso me chamar de coach, porque coach é uma palavra que é meio demodê, né, meio brega, mas eu estou sempre muito feliz de treinar os estudantes nessas competições. Então, gente, eu preparei aqui uma apresentação relativamente simples e eu já vou começar a exposição, porque, enfim, falar de direito tributário de noite não é uma tarefa muito simples. Então, na medida do possível, eu vou tentar terminar essa aula em um horário razoável, né? Ainda mais quando a gente está falando de não cumulatividade, de direito tributário, os alunos costumam aí, a partir das 9 horas da noite, já não conseguirem mais interagir quando o assunto é igual a esse. Bom, aqui é a nossa quarta aula, né, do GTRI, e o tema da aula vai ser da tributação do setor industrial e agropecuário no âmbito da reforma tributária. Eu dividi a aula em algumas sessões para a gente conseguir organizar a nossa linha de raciocínio. Parece muita coisa, mas basicamente cada ponto aqui é um slide, então não se assustem com a quantidade de temas. A gente vai tentar tratar de uma maneira relativamente simples de cada ponto. E quando a gente está aqui falando de um curso que, embora seja continuado, ele tem aulas espaçadas, enquanto professor a gente fica numa situação muito complicada, porque ao mesmo tempo que a gente não quer repetir as aulas sobre aspectos gerais, se eu iniciar já nos aspectos específicos, é muito provável que o indivíduo que não viu a aula por desídia ou porque não pôde, não consiga entender e compreender o restante dos aspectos da aula. Então, o que eu fiz aqui na aula? Uma breve introdução sobre os aspectos gerais da reforma, que eu espero não gastar mais do que 10 minutos, e um exercício sobre a não cumulatividade. Justamente porque, se o indivíduo ele não entende a lógica geral da não cumulatividade plena, ele não vai entender grande parte das controvérsias e a existência de grande parte dos dispositivos específicos que eu vou tratar aqui dos setores. Então, é assim que vai ser dividido. Primeiro, eu vou falar de uma breve introdução sobre a reforma, vou fazer com vocês esse exercício sobre a não cumulatividade e depois eu vou avançar para os pontos específicos do setor agropecuário, depois do setor industrial e também pontos específicos que são relevantes para os dois setores, assim como para grande parte dos contribuintes. Por fim, eu vou tratar aí como um tema bônus, digamos assim, sobre a judicialização da reforma que, coincidentemente,
a DI 7755, que foi a primeira DI ajuizada contra a reforma tributária, que também, coincidentemente, trata de um regime específico do setor agropecuário, foi incluída em pauta agora para o dia 16, inclusive tem uma petição de amigos muito bem feita lá no meio do processo. Então, a gente vai trazer aqui a judicialização da reforma também no final da nossa aula, né? Então, iniciando aqui com uma brevíssima introdução sobre a reforma tributária e a não cumulatividade. Sempre quando a gente fala de reforma tributária, muitas vezes a gente se depara com alguns comentários relacionados à complexidade da Lei Complementar 214, né? A reforma ela veio para simplificar, e a Lei Complementar 214 tem quase 500 artigos, tem diversos regimes específicos, tem exceções de exceções, tem diferimento, etc. Realmente, existe uma complexidade aí na Lei Complementar 214, mas eu sempre lembro, quando eu era estagiário, de um caso em que a gente recebeu um cliente que tinha recebido uma autuação de ISS sobre serviço de construção civil, daquelas autuações de municípios pequenos, né, que eles autuam com base na construção, o serviço vinculado à construção, e daí a gente não sabia como impugnar, e o prazo de impugnação, a gente queria confirmar o prazo, embora ele fosse indicado na intimação, né, que era o prazo lá de 30 dias. Aí eu liguei lá para a Secretaria Municipal de Fazenda, e eu pedi o fundamento legal, a mulher me respondeu, não, se está escrito 30 dias, é 30 dias. Aí eu falei, então, é só por uma questão de conservadorismo mesmo do escritório, né? Você não pode me dar o fundamento legal. E ela falou, não, tá no Código Tributário Municipal. Aí eu falei, tá bom, então me manda o Código Tributário Municipal dela. Então, é físico o Código Tributário Municipal, então eu vou precisar digitalizar para você. Aí eu falei, será que você pode digitalizar? É que realmente é uma questão específica e tal, que a gente precisa desse... Aí ela reclamou muito, né? Mas depois de 4 horas me mandou a digitalização do Código Tributário Municipal, que era literalmente o fundamento legal, que era o artigo imediatamente anterior, uma parte dele, o artigo que tratava do prazo, e o artigo imediatamente posterior, uma parte do artigo imediatamente posterior. Ou seja, o fato de a gente ter acesso ao Planalto com uma lei complementar que trata de aspectos gerais dos tributos subnacionais já é um grande avanço em relação aos contribuintes que trabalham com tributos de entes subnacionais. Então, quando a gente está falando aqui de ICMS e ISS, é óbvio que tem prefeituras que são estruturadas, tem estados que são estruturados, mas muitas vezes é difícil para o contribuinte se entender dentro daqueles regimes. Então, no final das contas, a lei complementar, embora ela seja complexa, ela traz uma complexidade que você, com o tempo, vai se acostumar, porque é uma complexidade só, não são 27 ou 5 mil complexidades. Então, esse que é o ponto da reforma. Como que veio aqui a parte tributária da reforma? Primeiro, o IPI ele vai ser extinto na maioria dos casos, só ficou uma espécie de IPI residual, com uma função muito específica, uma função extrafiscal vinculado aos bens que são produzidos na Zona Franca de Manaus. O PIS e a COFINS vão ser extintos e vão ser substituídos pelo CBS, ou melhor, pela CBS, né? O ICMS e o ISS vão ser extintos e vão ser substituídos pelo IBS. Qual que é o ponto do gato aqui? A CBS e o IBS são tributos praticamente irmãos gêmeos. Então, as hipóteses de incidência, as não incidências, as imunidades, os regimes jurídicos específicos, todos eles são iguais para o IBS e para a CBS. Então, no final das contas, a gente tem aqui só 2 regulamentações, uma regulamentação vinculada à CBS e ao IBS, e uma regulamentação vinculada ao
imposto seletivo. É complexo, a gente vai ver, mas é uma complexidade que está muito aquém daquela que está prevista nos entes, nos tributos atualmente tratados, né? Como funciona aqui os termos gerais da sistemática do IBS e da CBS que está previsto na emenda constitucional? Primeiro, a incidência ampla sobre bens materiais e materiais, direitos e serviços. E aqui a gente acaba com aquela controvérsia a respeito do conceito de serviços, do conceito de mercadorias, todo aquele monte de árvores que foi morta pelos tributaristas para definir efetivamente quais são esses conceitos. E muitas vezes, junto com esses tributos, vai acabar as controvérsias a respeito de conflitos de competência entre estados e municípios. Então, muitas vezes, existia controvérsia a respeito da caracterização de determinada operação como serviço, ou caracterização de determinada operação como mercadoria, ou os dois, ou nenhum dos dois. Tudo isso acaba com uma hipótese de incidência ampla sobre bens materiais, imateriais e direitos no âmbito do IBS e da CBS. A tributação é por fora, o que se diferencia do ICMS, por exemplo, e é vinculada à alíquota de destino. A tributação por fora traz algum acréscimo aí de praticidade, porque quando a tributação é por dentro, o cálculo fica mais complexo. E, além disso, a alíquota de destino, ela resolve grande parte dos problemas vinculados à redução das alíquotas para atrair companhias, né? Para além disso, também a própria Constituição limita a concessão de regimes especiais e benefícios fiscais para além das hipóteses já previstas na Constituição. Não cumulatividade ampla, que é justamente o que a gente vai tratar no nosso próximo slide, e o que isso significa, muitas vezes, para o indivíduo que não tem tanta intimidade com esse tipo de assunto. O crédito relacionado às etapas anteriores da cadeia produtiva, ou seja, relacionados às aquisições do contribuinte, podem ser aproveitados para abater débitos vinculados às vendas do contribuinte, às saídas do contribuinte. E por que a não cumulatividade ampla, plena, que a gente tem dito no âmbito da reforma? Porque para existir a tomada de créditos no âmbito da incidência do IBS e da CBS, ou melhor, da CBS e do IBS, só vai precisar que tenha havido a incidência tributária. Então, não vai mais existir aquela controvérsia sobre conceito de insumo para PIS e COFINS, sobre conceito de matéria-prima, etc. Basta que você adquiriu um bem ou um serviço, ele teve incidência tributária, você tem crédito de não cumulatividade sobre esses bens e serviços. Bom, desonerações das exportações e tributação de importações já existia no regime anterior, por exemplo, para o ICMS, né? Transição baseada na manutenção da proporção da arrecadação do PIB, aqui é uma questão mais relacionada à transição que não é tão relevante para essa aula, e o sistema de cashback que a gente vai tratar mais especificamente no final da aula. Então, esses são os aspectos gerais da reforma que foi aprovada lá na emenda constitucional 132. Então, a gente vai fazer aqui um exercício de sistemática de não cumulatividade. Então, supondo aqui uma empresa, uma indústria que produza derivados lácteos. Então, ela adquire determinados insumos, adquire matéria-prima daqueles derivados lácteos, que é especialmente leite, aí simbolizado por uma vaquinha malhada, e ela, por conta disso, pode aproveitar créditos relacionados a essas aquisições. Aqui no nosso exemplo, a gente tem a venda do leite da vaquinha malhada de R$20. A gente está supondo uma alíquota de 20% para todas as operações, então vai existir um crédito, um valor, ou seja, um valor tributário destacado na nota, que vai ser aproveitado como crédito para a indústria no valor de R$4. Também tem outros insumos,
no valor de R$ 80, um crédito, ou seja, um tributo que incidiu sobre a operação que vai ser aproveitado como crédito para a indústria, no valor de R$ 16. Então, a indústria comprando esses insumos, ela vai poder escriturar lá na sua contabilidade R$ 20 de créditos totais. Entendido até aqui? Espero que sim. Aí pensa o seguinte, ela vai fazer a venda dos derivados lácteos dela no valor de R$ 200. A gente tem a alíquota de 20%, logo, o débito que ela vai apurar aqui é de R$ 40, ou seja, R$ 200, que é o valor da operação, vezes 20%. Mas ela tem o crédito aproveitado das etapas anteriores no valor de R$ 20, R$ 4 do leite da vaquinha malhada e R$ 16 dos insumos. Então, qual que vai ser o valor final a ser pago no final aí do período de apuração pela indústria? Vai ser o valor de R$ 20. Ou seja, ela vai ter o débito da sua saída, os créditos das suas entradas, vai abater um do outro e vai ter um valor final a ser pago. O mesmo acontece da venda entre o distribuidor e o supermercado. Então, se ele pega aquele produto que ele comprou a R$ 200 e ele tinha um crédito de R$ 40, ele vai efetuar a venda da mercadoria a R$ 250 no nosso exemplo. 250 vezes 20 vai dar um débito de R$ 50. Mas ele tinha um crédito do tributo destacado na nota no valor de R$ 40. Logo, o valor apurado no final do período de apuração dele vai ser de R$ 10. E, por fim, a venda ao consumidor final. Então, o mercado comprou o produto no valor de R$ 250, em que existia um débito tributário, né, um tributo incidente, no valor de R$ 50. Então, o valor total da operação foi R$ 300. Ele pegou esse produto e vai vender a R$ 350. Sobre esse valor, vai incidir o IBS-CBS no valor de R$ 70, ou seja, 350 vezes 20. Teve um typo aqui, 350. Então, a gente vai ter aqui um débito tributário no valor de R$ 70. Mas existe um crédito vinculado ao destaque na nota da sua aquisição, que é de R$ 50. Logo, no final do seu período de apuração, ele vai aproveitar esses créditos, vai abater dos seus débitos e vai chegar ao valor final de R$ 20. É assim que funciona a não cumulatividade. É óbvio que aqui a gente está tratando de uma situação simplificada. Por exemplo, no distribuidor vai existir aquisição de outros insumos, vai existir aquisição de múltiplos produtos que vão ser distribuídos, mas é sempre essa mesma sistemática. Toda aquisição tributada gera um crédito, toda venda gera um débito. Uma questão relevante, que é uma alteração grande na sistemática de apuração entre o ICMS atual, que é um tributo não cumulativo, para o IBS, para a CBS. Só vai existir o direito creditório se o vendedor efetuar o pagamento do tributo. Então, só se o seu fornecedor efetuar o efetivo pagamento do tributo que vai aparecer no sistema o crédito a ser aproveitado. Atualmente, na sistemática do ICMS, vale o destaque da nota. Houve destaque na nota, se o indivíduo ele é um sonegador contumaz, tanto faz, você vai aproveitar os créditos, o Estado que vai cobrar dele. Na nova sistemática, o sistema é fechado em si mesmo, então só vai existir o crédito se ocorrer o efetivo pagamento pelo vendedor. Ainda aí em pontos controvertidos. Se o indivíduo ele ajuiza uma ação, obtém uma suspensão da exigibilidade do débito, isso não se considera pagamento. Então, o cara vai ter a suspensão da exigibilidade do débito, mas não vai gerar crédito para as etapas posteriores da cadeia produtiva.
No final das contas, a suspensão da exigibilidade, se você estiver no meio da cadeia, só vai te trazer malefícios, não benefícios, na medida em que você não vai poder passar o crédito, o ônus econômico do tributo incidente para frente, se eventualmente a sua suspensão da exigibilidade cair, você vai ter que pagar todo o tributo com o seu próprio patrimônio, né? Então, é uma alteração muito relevante e sistemática esse condicionamento do creditamento pelo pagamento do fornecedor. E se o indivíduo ele der saídas não tributadas, por exemplo, ou se ele der saídas submetidas à alíquota zero, ou se ele der saídas submetidas a uma alíquota reduzida, ele vai acumular créditos. Ele acumulando créditos no período final de apuração, ele vai ter duas opções. Ou ele vai poder levar o saldo credor para o período subsequente, ou ele vai poder pedir a restituição dos créditos. Essa restituição ela vai ser analisada no período de 30, 60 ou 180 dias. O que vai definir qual período que vai ser aplicado? O período de 30 dias vai ser aplicado para o indivíduo que ele aderir a programas de conformidade no âmbito do Comitê Gestor do IBS e da Receita Federal. O prazo de 60 dias vai ser aplicado como regra, e o prazo de 180 dias vai ser aplicado nas hipóteses em que, por meio de uma fórmula que está prevista na lei complementar, o indivíduo ele pede muita restituição, ou seja, ele acumula muito crédito e tem poucos débitos de IBS e CBS. Então, nessa hipótese, conforme uma fórmula que está prevista na lei complementar 214, o prazo é dilatado para a Receita Federal analisar esses pedidos de restituição. Então, no final das contas, quando o indivíduo ele acumula créditos, ele vai ter só um problema vinculado ao fluxo de caixa. Por quê? Porque, no final das contas, ele vai ter adiantado no decorrer do período de apuração o valor dos tributos e só vai poder pedir a restituição no final do período de apuração, ainda com o prazo para análise do comitê gestor, né? Entendido? Alguma dúvida? Certo até o momento, professor. Beleza. Então, a gente falou aqui dos aspectos gerais, como funciona a não cumulatividade do IBS e da CBS. Então, a gente vai avançar agora para o tópico específico da nossa aula, que são os pontos relacionados ao setor agropecuário. Depois eu vou tratar dos pontos relacionados ao setor industrial. Pontos específicos do setor agropecuário. Primeiro, cesta básica nacional de alimentos. São os produtos que vão ser submetidos à alíquota zero, os alimentos que vão ser submetidos à alíquota zero. Onde estão previstos esses produtos? No anexo 1 da Lei Complementar 214. Lá vocês vão ver que existe a descrição do produto e o NCM. Então, é importante que o contribuinte também verifique se os NCMs estão adequados nas suas operações, para que não exista, por exemplo, a negativa de aplicação desse regime para determinados produtos. Então, o que a gente sempre interpretou é o seguinte: a descrição do produto tem que estar relacionada e também o produto deve estar enquadrado no NCM. Estando esses dois requisitos obedecidos, aí existe a incidência aqui desse regime específico que é de alíquota zero. Quais são os produtos? Aqui eu citei alguns, mas a lista completa está no anexo 1 da lei complementar. Então, arroz, feijão, leite em pó, farinha, manteiga, margarina, queijo foi incluído lá no final do trâmite legislativo, assim como carnes, né? Até hoje existe uma controvérsia, porque todo mundo quer ser pai dessa inclusão das carnes na cesta básica, né? Tanto a esquerda quanto a direita. Vi essa semana essa discussão lá no Congresso. Café, mate, peixes e com algumas exclusões, né? Aqui, salmão, atum, bacalhau, adoc, etc. Mas, enfim,
se vocês quiserem, vocês podem ver lá no anexo, mas que vocês têm que entender que existe essa redução a zero. E quando existe a redução a zero, sendo uma etapa intermediária da cadeia produtiva, como regra, vai existir o acúmulo dos créditos, que pode gerar a restituição que a gente falou no nosso último slide. Ponto relevante, eu participei, sendo representante de algumas associações, do evento da Receita Federal sobre a regulamentação da reforma, e um ponto que foi tratado pela representante da Receita a respeito da cesta básica é de que ela entendia que só seria aplicável o regime da cesta básica na hipótese em que o produto estava acondicionado para venda ao consumidor final. Então, ela vinculava esse tipo de tratamento à última etapa, digamos assim, da cadeia produtiva, o que contraria a expectativa de quase todo mundo que trabalhava com isso, que entendia que, olha, a partir do momento que você dá saída de arroz incluído no NCM tal, não importa se você acondicionar ele num saco, exceto que o acondicionamento modifica o NCM. Mas se o acondicionamento não modifica o NCM, não importa se ele está condicionado num saco de 200 quilos. Aquilo lá é arroz, e o arroz está incluído na cesta básica, então a saída tem que ser reduzida a zero. Me parece que, se a regulamentação vir nesse sentido, de vincular o acondicionamento específico, a venda específica ao consumidor final, me parece que isso vai gerar uma complexidade muito grande, que tem toda a cara de gerar muito contencioso, muito problema entre fisco e contribuinte. Porque sempre quando você vincula determinado tratamento tributário a utilizações específicas, destinações específicas, isso gera muito problema, porque muitas vezes você dá saída e não sabe o que o cara vai fazer com aquele produto, você dá saída e existem fontes existem muitos graus de cinza entre a utilização final do produto e a utilização industrial do produto, digamos assim. Então, por exemplo, você dá saída para uma padaria que faz prato feito e ela compra arroz de 50 quilos. Isso é consumidor final ou não? Isso geraria muita controvérsia. Então, me parece que, se a Receita Federal adotar esse tipo de posicionamento, espero que não adote, isso vai gerar muito problema entre o fisco e os contribuintes. Parece que o posicionamento mais adequado é arroz, está no NCM, aplica o regime específico, porque torna as coisas quase matemáticas, até porque você precisa parametrizar o sistema para atribuir o regime conforme cada operação. Seguindo aqui, produtos hortícolas, que também existe redução a zero das alíquotas de IBS e CBS, está previsto no anexo 15 da lei complementar. Quais são os produtos? Está aqui, eu consegui tirar foto, porque essa lista é menor. Então, ovos, aqui produtos hortícolas que são basicamente vegetais, né? Frutas frescas, refrigeradas, frutas congeladas, plantas e produtos de floricultura, raízes, tubérculos, cocos. Esses são os produtos que são submetidos à redução a zero da alíquota. Parágrafo único foi incluído no âmbito do processo legislativo, ali no decorrer, se não me engano, inclusive foi bem no final também, que é para enquadrar também as saladas prontas, né, as saladas que são derivadas da mistura entre diversos produtos hortícolas, que são muitas vezes ralados, preparados, higienizados, etc. O parágrafo único trouxe as saladas prontas para dentro do regime de redução a zero das alíquotas. Seguindo aqui, a gente finalizou a redução a zero, a gente tem a redução de 60% em relação aos alimentos destinados ao consumo humano. Novamente, está previsto em uma lista, que é o anexo 7º da Lei Complementar 214, e nessa hipótese, a redução em 60%. Então,
Cuidado com isso, porque redução em 60% significa que vai ser 40% da alíquota que seria aplicável a todos os produtos. Não é redução para 60%, que muita gente tem confundido. Aqui alguns exemplos daquela lista anexa, então, leite fermentado, bebidas lácteas, né? Que são aqueles iogurtes, aqueles iogurtes mais baratos, etc. Óleo de soja e milho, suco natural da fruta sem adição de açúcar, pão de forma, extrato de tomate, amendoim, etc. Então, isso aqui, que está previsto no anexo, vai estar submetido a uma redução de 60%. Seguindo aqui, produtos agropecuários in natura, diferente das outras hipóteses, os produtos agropecuários in natura não têm uma lista taxativa, ele tem uma definição de do que seria produtos agropecuários in natura, né? Então, o artigo 137 diz que ficam reduzidas novamente em 60%, ou seja, a alíquota aplicável é 40% daquela geral, incidentes sobre fornecimento de produtos agropecuários, aquícola, pesqueiros, florestais, extrativistas. Então, a gente trata como regime de produtos agropecuários, mas o conceito é um pouco mais amplo do que isso. E qual que é o conceito, né? Então, aquele que se encontra na natureza, não tenha sido submetido a nenhum processo de industrialização, nem seja condicionado em embalagem de apresentação. E daí ele não perde a essência se ele for secado, limpo, debulhado, etc. Então, não tem uma lista taxativa, ele tem que ser vendido in natura, no máximo ele pode ser congelado, limpo, seco, etc. Então, esses produtos são submetidos a uma alíquota reduzida também. Insumos agropecuários. Novamente, existe uma lista no anexo 9 da Lei Complementar, que prevê, novamente, que há uma redução de 60% no valor dessas vendas dos insumos agropecuários. Ponto aqui relacionado aos insumos agropecuários que é de grande relevância. NCM. Por quê? Porque esses insumos agropecuários têm uma diversidade imensa e muitas vezes eles são de origem química, são produtos químicos que são submetidos à mistura, etc. Então, existe muita controvérsia sobre a classificação do NCM nesses produtos, e a Receita Federal ela tem muita solução de consulta nesse sentido. Então, o que pode gerar muita controvérsia é justamente a classificação desses produtos em NCMs específicos. Se ele for classificado num NCM que está previsto no anexo, se entende que o fisco vai aceitar a aplicação do regime específico de insumos agropecuários e aceitar a alíquota reduzida. Se existir alguma controvérsia que o fisco, por exemplo, impugne a classificação de determinado produto naquele NCM, aí o produto vai poder ser excluído e daí, fatalmente, o contribuinte vai tomar um auto de infração para cobrar o tributo correspondente. O que tem no anexo dessa lei complementar? Esse anexo é realmente muito grande, mas eu coloquei aqui que tem ração, defensivo agrícola, fertilizantes, substâncias químicas que são aplicadas no solo, então são os corretivos de solo, né? Sementes, tem aqueles produtos relacionados à fertilização de animais, tem animais de um dia, animais jovens, etc. Tudo isso é tratado como insumo agropecuário que tem uma alíquota reduzida. Tem problema relevante relacionado ao NCM, como eu falei para vocês, e também algumas linhas desse anexo vinculam a venda a determinadas finalidades. Então, por exemplo, tem uma linha que diz farelo relacionada à extração de óleo de vegetais que são destinados à confecção de ração. Novamente,
o que eu falei para vocês, quando você vincula determinado tratamento tributário a uma utilização daquele produto, a chance de existir a controvérsia a respeito daquele tratamento tributário é muito grande, é o que a gente vê para PIS e COFINS. Então, você muitas vezes vende aquele produto sem saber o que o cara vai fazer com aquilo, ou o cara compra aquele produto achando que ele vai utilizar para fazer ração, mas ele não consegue fazer ração e vende depois. Então, isso existe, isso pode dar uma grande, muito contencioso a respeito da aplicação dessas linhas. Então, a gente vai ver ainda como que, primeiro, o sistema vai ser parametrizado em relação a essas linhas, e segundo, como que as próprias autoridades fiscais vão tratar essas operações. Lembrando aqui que para PIS e COFINS isso já gera muito problema, sendo que é só um órgão que interpreta essa norma, né, quando está fazendo a fiscalização. E agora vão ser 5.000 órgãos, né, porque vai ser tanto a Receita Federal que vai interpretar essa norma, quanto as autoridades fiscais estaduais, quanto as autoridades fiscais municipais. Então, a gente precisa ver como que institucionalmente a coisa vai se desenrolar a respeito da aplicação desses dispositivos. Aqui, a gente tem um dispositivo que também foi incluído no âmbito do processo legislativo, que foi o Fast Track, que é a possibilidade de um ato do Ministério da Fazenda e do Comitê Gestor do IBS adicionar produtos ao anexo da lei complementar para amparar mais insumos agropecuários nesse regime. Isso aqui, para insumos agropecuários, é extremamente relevante, porque, como eu disse, primeiro, existe muita controvérsia sobre a classificação desses produtos para NCM, então é possível que se entenda que, posteriormente, determinado insumo agropecuário acabou ficando de fora. Segundo, os insumos agropecuários, eles têm muitas novidades, então, por exemplo, é possível, é muito provável, inclusive, que existam novos fertilizantes daqui a um tempo, é muito provável que existam novos defensivos daqui a um tempo, e é possível também que eles sejam classificados em outros NCMs que não estão previstos no anexo da lei complementar. Então, é super importante esse fast track para possibilitar que esse anexo ele evolua junto aos insumos agropecuários, conforme a tecnologia avança também, né? Então, existe aqui essa previsão, e a revisão ocorre a cada 120 dias. Ponto que é atualmente polêmico, confuso, e realmente o dispositivo é um pouco mal escrito, parece aqueles dispositivos, com todo respeito, dos RICMS, que a gente vê de regimes específicos, né? Que tem uma regra, aí tem diversas exceções depois da regra, etc. É o ponto do diferimento para insumos agropecuários. Qual que foi o problema a ser resolvido com o diferimento dos insumos agropecuários? Seria um problema concorrencial por conta da existência de cooperativas para aquisição de insumos agropecuários. Então, é possível e acontece muito que diversos produtores rurais se reúnam numa cooperativa para que eles adquiram ou importem, por exemplo, insumos agropecuários. E, na hipótese em que a cooperativa ela vende produtos para os seus cooperados, ou melhor, tecnicamente não é uma venda, né? É uma entrega, não existe incidência tributária. Então, no final das contas, existiria um problema concorrencial entre a cooperativa de aquisição de insumos, porque a operação entre a cooperativa e o cooperado não teria incidência tributária, consequentemente, o preço final seria mais baixo, e o próprio distribuidor, por exemplo, de insumos que venderia diretamente ao produtor, e daí, obviamente, existiria incidência
tributária. Ah, mas geraria crédito. Tudo bem, até geraria crédito, mas primeiro, existem muitos produtores rurais que estão fora do sistema, que são os que, ou melhor, vão estar fora do sistema, que são os que têm receita de até 3 milhões e 600 mil reais. Eles podem entrar no sistema, mas a princípio eles estariam fora do sistema. Segundo, que muitas vezes o que o produtor rural vê é o preço do produto. Ah, mas ninguém quer pagar um tributo para depois ganhar crédito. Você não quer entregar um dinheiro para depois receber de volta. Então, no final das contas, o preço de operação seria diferente. Então, qual foi a solução que foi trazida aqui para o âmbito dos insumos agropecuários? O diferimento. Então, para essas hipóteses de venda de insumos agropecuários previstos no anexo 9 da lei complementar, existe o diferimento do IBS-CBS que incidiria na operação, ou seja, o tributo não vai ser recolhido. Não vai existir incidência tributária naquele momento. E daí, quando que isso vai ser aplicado? Vai ser aplicado para um fornecimento entre contribuintes de IBS-CBS, ou seja, regra enorme, né? Segundo, fornecimento entre contribuinte de IBS-CBS para produtor rural que produza bens que vão gerar crédito presumido de IBS-CBS. A gente vai entender o que é produtor rural não contribuinte e o que é crédito presumido nos próximos slides. Importação feita por contribuinte de IBS-CBS, novamente, regra geral, e importação feita pelo produtor rural que produza as mercadorias que geram crédito presumido. Então, nessa venda, nessas operações, não vai existir cobrança do tributo, e isso vai ser diferido, ou seja, vai ser postergado para momento posterior. Que momento posterior? Quando vai haver o encerramento do diferimento. Quando se encerra o diferimento? Com a venda de um produto que não está submetido ao diferimento, ou seja, um produto que não é insumo agropecuário, né? Venda sem pagamento do tributo e venda sem emissão de documento fiscal. Então, o indivíduo, quando ele, no final das contas, vender a sua produção, ele vai pagar o tributo em relação à operação anterior relacionada ao insumo agropecuário. Aí você me fala, não faz muito sentido pagar o tributo, porque no final das contas ele vai pagar o tributo e vai ter o crédito exatamente do mesmo valor que ele acabou de pagar, realmente. Então, nesse caso, como que ocorre o encerramento, o pagamento desse tributo? Com a não apuração dos créditos vinculados àquela aquisição. Consequente encerramento, pagamento do tributo diferido ou redução dos créditos presumidos. É um ponto extremamente específico e talvez um pouco confuso, porque o diferimento é um pouco confuso, mas se vocês tiverem alguma dúvida, se algum ponto não ficar claro, eu estou à disposição. Aqui, falando do tema de produtor rural não contribuinte, que eu já tinha adiantado para vocês. O produtor rural e aquele que é produtor rural integrado, eles podem não estar dentro do sistema de IBS-CBS. Então, as vendas dele não vão ser submetidas à incidência de IBS-CBS. O limite para esse tipo de regime é de até 3 milhões e 600 mil reais de receita anual e vai ser atualizado anualmente pelo IPCA. Então, para os produtores rurais e produtores rurais integrados que não têm receita acima de 3 milhões e 600 mil reais, eles podem, ou melhor, eles a princípio vão estar fora do regime de IBS-CBS. Então, eles não vão pôr a crédito, não vão submeter as suas vendas à incidência de IBS-CBS. Mas eles podem optar pelo regime regular, daí eles vão ser tratados como contribuinte comum. Eles vão apurar créditos em relação aos seus insumos e eles vão submeter as suas vendas à incidência de IBS e CBS. Qual que é a função desse dispositivo aqui? É porque determinados produtores rurais, eles
são pouco formalizados. Então, eles não têm a infraestrutura necessária para fazer o sistema de débitos e créditos, eles muitas vezes não têm capacidade de informática para saber fazer essa apuração, eles não têm dinheiro para pagar um contador. Então, essa é a intenção de possibilitar que exista o produtor rural não contribuinte, porque muitas vezes o indivíduo, ele, embora esteja no campo e tenha alguma receita, ele não tem tanta intimidade com as ferramentas tecnológicas necessárias para apuração tributária. E daí existe um problema que quem entendeu aí a sistemática de não cumulatividade já pode ter se adiantado. Por quê? Quando existe um indivíduo que está no meio da cadeia produtiva e ele não está submetido ao regime de IBS-CBS, não está submetido ao regime de débitos e créditos, inevitavelmente essa posição vai gerar cumulatividade tributária. Porque, por exemplo, um indivíduo que ele está no meio da cadeia produtiva, exemplo, ele produz milho, ele adquire insumos, então ele vai adquirir um defensivo agrícola, ele vai adquirir um inseticida, ele vai adquirir um fertilizante. Todas essas aquisições têm incidência de IBS-CBS. Mas, quando ele der saída a esses produtos, ele não vai gerar o crédito daqueles produtos dos seus insumos. Então, isso, inevitavelmente, geraria cumulatividade. E é por conta disso que existe a previsão do crédito presumido para produtor rural não contribuinte. Então, quando a indústria, por exemplo, vai adquirir determinados produtos de produtor rural não contribuinte, elas vão ter direito a um crédito presumido que vai ser divulgado por um ato do Ministério da Fazenda junto ao Comitê Gestor do IBS a cada ano, até setembro de cada ano. Como que vai ser calculado esse crédito? Vai ser calculado pelo percentual entre as aquisições vinculadas a produtores rurais não contribuintes, tributadas, e as vendas feitas por produtores rurais não contribuintes. Então, eles vão somar tudo aquilo num bolo, vão fazer uma equação que vai saber. Então, por exemplo, se todos os produtores rurais não contribuintes do Brasil venderam 100 e todos os produtores rurais não contribuintes compraram insumos submetidos à incidência tributária de 40, o crédito presumido vai ser de 0,4 sobre a alíquota incidente naquela operação. Então, é mais ou menos esse o cálculo. Aí vocês falam, tá bom, do jeito que você falou parece fácil, mas você fazer isso com todas as operações do Brasil é realmente difícil, realmente é muito difícil. Atualmente, a Receita Federal, ela entende que esse cálculo é tão complexo que não vai ser possível fazer um cálculo específico para cada setor de produtor rural não contribuinte. Então, provavelmente, eles vão fazer um cálculo único para todos os produtores rurais não contribuintes e divulgar um crédito presumido único para todos. Um ponto interessante também é que quem entendeu a sistemática de diferimento também concluiu que, muito provavelmente, esse crédito presumido vai ser um valor muito baixo. Por quê? Porque os insumos agropecuários, como regra, estão afetados à sistemática de diferimento. Então, todos esses produtos adquiridos pelo produtor rural, então, por exemplo, defensivos agrícolas, fertilizantes, rações, etc., tudo isso vai ser submetido à sistemática de diferimento. Então, no final das contas, vai ter pouca coisa tributada para ser aproveitada como crédito presumido. Mas, mesmo assim, vai existir coisas tributadas a serem aproveitadas. Por exemplo, energia elétrica, sei lá, serviço de advocacia, serviço de contabilidade, tudo isso geraria crédito presumido, que vai entrar no cálculo, mas o cálculo realmente vai ser com base num valor relativamente baixo. Ainda existe alguns problemas relacionados à sistemática de cálculo, que é necessário que conste o CPF do produtor rural não contribuinte nas aquisições. Então, ele vai precisar, primeiro, comprar de um vendedor que emita nota fiscal, que a gente sabe que no interior do país isso não é tão comum assim. E ele vai precisar informar o CPF está vinculado a um produtor rural no contribuinte, está vinculado à receita
de produtor rural não contribuinte. Então, essa formalização também vai gerar um problema em relação ao cálculo desse crédito presumido. Beleza? Alguma dúvida? Até o momento não. Podemos deixar para o final da exposição também. Perfeito. Então, seguindo aqui sobre alguns aspectos relacionados ao setor industrial. O setor industrial, primeiro, é complicado a gente dizer os aspectos relevantes, porque, no final das contas, o setor industrial é submetido a diversos regimes específicos. E, em grande maioria, ele vai estar no meio da cadeia produtiva. Então, no final das contas, ele vai tomar crédito, vai dar saída com débitos e não vai ter ônus econômicos relevantes a respeito do IBS-CBS, porque ele vai passar tudo para as etapas posteriores da cadeia de produção. Pontos relevantes que eu trouxe aqui. Primeiro, desoneração de aquisição de bens de capital. O que são bens de capital? São ativos utilizados pela empresa para produzir os bens relacionados ao consumo. Então, por exemplo, máquinas, equipamentos, produtos que vão ser utilizados para a manutenção dessas máquinas, equipamentos, ferramentas, software, etc. Tudo isso entra para bens de capital. E sobre esses bens de capital é assegurado o crédito integral no momento da aquisição. Então, mesmo sendo uma máquina num valor muito relevante, a tomada do crédito ela ocorre logo no momento da aquisição e não de forma diferida, como acontecia em relação a outros tributos. Além disso, considerando que vai existir um crédito integral e o pagamento, consequentemente, vai ser um pagamento que vai retornar em crédito de maneira praticamente imediata, também é possível que se exista numa regulamentação o diferimento desses valores, do valor que incidiria naquela operação, para que, consequentemente, a operação relacionada à aquisição de bens de capital não seja onerada. E um ponto relevante é que a suspensão do pagamento, nesse caso, vai se converter em alíquota zero quando se incorporar ao ativo imobilizado do adquirente. Então, por exemplo, se o cara compra uma máquina, a partir do momento que ele incorpora aquela máquina no seu ativo imobilizado, ele coloca lá naquela fábrica, aquela suspensão vai se tornar alíquota zero. Se ele comprar como se fosse um bem de capital e posteriormente revender, por exemplo, antes da ativação desse bem, ele vai precisar recolher o tributo que seria incidente na operação anterior. Também aqui tem a redução a zero na hipótese de venda de tratores, máquinas, implementos agrícolas destinados a produtores rurais não contribuintes. E, novamente, aqui a disposição é para evitar a acumulatividade tributária que eu falei anteriormente. Né? Então, a partir do momento que o cara é não contribuinte, todos os insumos dele gerariam cumulatividade tributária. Então, se você reduz a zero a aquisição dos insumos dele, você está evitando a acumulação do tributo. Seguindo aqui, imposto seletivo, aqui tem a previsão para incidência de sobre diversas operações, então veículos, embarcações aeronaves, produtos fumígenos, né, cigarro, tabaco, que mais? Charuto, bebidas alcoólicas, bebidas açucaradas, bens minerais, concurso de prognóstico e fantasy esporte. Sobre essas vendas, esses produtos, vai existir a incidência uma única vez no momento da primeira venda. Como regra, essa primeira venda vai ser na indústria, né? Então, como regra, a indústria, por exemplo, do tabaco vai ter que recolher um imposto seletivo sobre esse produto, assim como indústria de bebidas alcoólicas, etc. Como eu disse, é relevante para algumas indústrias porque elas vão ser sujeito passivo desses
tributos, porque elas que vão dar a primeira saída desses produtos, né? Ainda assim, existem ainda regimes específicos que são eventualmente afetados a setores industriais. Por exemplo, o regime específico de combustíveis e lubrificantes para as indústrias de etanol. Então, existe uma parte específica da lei complementar que vai tratar do regime específico de combustíveis e lubrificantes. Eu não coloquei aqui porque, obviamente, não é o objeto da matéria, mas existem aqui algumas indústrias que vão ser submetidas a regimes específicos relacionados a determinadas operações. Trouxe aqui a previsão funcional que prevê os aspectos gerais do regime específico de combustíveis lubrificantes. Também existe regime específico para indústria automotiva, né, que está previsto no artigo 309 seguintes da Lei Complementar 214. Trouxe aqui a previsão, que tem sido pouco falada, talvez pela relevância econômica, que é de crédito presumido em caso de compra de reciclagem. Então, novamente, o indivíduo industrial, se ele compra determinados produtos de reciclagem de pessoas físicas, não vai existir incidência tributária, né, porque a pessoa física está fora do regime, aqueles coletores, etc., que são pouco formalizados. E daí ele vai ter direito a um crédito presumido vinculado a essas aquisições, desde que a aquisição seja de coletores incentivados, e também existe uma previsão de exceção desses créditos presumidos. Então, para você que adquire produtos relacionados a determinados produtos, também existe, ou melhor, embalagens relacionadas a determinados produtos, também existe a vedação da apuração do crédito presumido. Mas, enfim, é basicamente mais um incentivo para a aquisição de materiais reciclados por parte da indústria, né? Então, aqui tem a previsão desses créditos presumidos, que são valores até relevantes para a IBS, aqui 13%, em relação ao valor da operação, né? Que geralmente os valores das operações são baixos. Seguindo mais já para o final dos pontos que eu separei para vocês, a gente tem aspectos gerais que são relevantes ao setor agropecuário e são relevantes ao setor industrial, mas são aplicáveis a basicamente todos os contribuintes, né? Primeiro, fundo de compensação de benefícios fiscais. O problema a ser resolvido aqui pelo fundo é o fato de existirem benefícios onerosos e por prazo certo de ICMS que fatalmente vão ser extintos, tanto na transição, né, vão ser extintos paulatinamente na transição, mas também já no final da transição, lá em 2033, quando o ICMS deixar de existir, esses benefícios também vão ser extintos. E daí a União criou um fundo para compensar os contribuintes que têm esses benefícios. Eles vão ter que comprovar, primeiro, que existia onerosidade, então existia uma condição a ser cumprida. Segundo, existia prazo certo. Terceiro, o benefício ele foi concedido no prazo que foi indicado na lei complementar, que, salvo engano, é 31 de maio de 2023. E ele vai ter que comprovar também o tanto o valor financeiro que ele perdeu com a extinção desse benefício. Comprovando tudo isso, ele vai receber um incentivo de natureza financeira desse fundo. Por que eu trouxe aqui para vocês? Porque vocês, que eu imagino que grande parte vai trabalhar como advogado, isso deve gerar, muito provavelmente, um mercado novo que a gente não está acostumado. Então, a gente vai debater o indeferimento da concessão dessas compensações, seja administrativamente, seja judicialmente. Então, é importante que o cara que ele vai trabalhar nos próximos anos com direito tributário, ele primeiro esteja preparado para fazer a habilitação dos contribuintes para receber esses créditos, segundo que ele esteja preparado também para eventualmente discutir judicialmente essas questões.
Outro ponto, avaliação quinquenal de regimes e políticas. Todos os regimes especiais, segundo a lei complementar, estão submetidos a uma análise quinquenal que vai ser executada tanto pelo Poder Executivo da União quanto pelo Comitê Gestor de BS-CBS. Me parece uma inovação que pode pegar ou pode não pegar, ou seja, pode vir um relatório muito mal feito às pressas, já no final do prazo, dizendo, tá tudo bem, ou tá tudo ruim. Ou pode ser uma alteração cultural relevante no âmbito de benefícios fiscais. Por quê? Porque me parece que, como regra, os benefícios fiscais são concedidos com uma fundamentação de política pública, mas ninguém avalia se aquela política pública está alcançando seus resultados específicos ou não. Então, pode ser que esse dispositivo e os relatórios que virem a ser elaborados com base nesse dispositivo sejam referência para análise de políticas públicas voltadas a benefícios fiscais, que me parece que é uma grande carência no Estado brasileiro também, uma grande carência até no ambiente acadêmico tributário. Eu acho, inclusive, que quem quiser um dia fazer uma monografia, uma dissertação de mestrado, parece que é um tema muito relevante para tratar, que é justamente essa reavaliação das políticas públicas vinculadas a benefícios fiscais. Até porque os critérios não estão muito bem colocados aqui na lei complementar, então talvez os critérios vão sendo desenvolvidos conforme os relatórios virem, ou vão ser desenvolvidos em uma legislação posterior, em uma regulamentação. Então, existe muito trabalho a ser feito aqui, e é um trabalho realmente de aperfeiçoamento institucional do sistema tributário. Então, embora pouca gente dê atenção a esse dispositivo, me parece que pode aqui ter uma semente de alguma coisa relevante para o direito tributário no futuro. Né? Cashback é um ponto que foi bastante debatido no âmbito da reforma, basicamente é a devolução de parte do tributo pago em determinadas operações de venda ou de fornecimento de serviços vinculados ao CPF de pessoas que são reconhecidamente pobres, né? Reconhecidamente carentes de recursos. E qual que é aqui o critério utilizado para definir o beneficiário do cashback? É o cadastro no CAD único, no Cadastro Único de Programas Sociais do governo federal. Daí, possui renda familiar mensal de até meio salário mínimo nacional. Então, renda familiar mensal per capita, né, de até meio salário mínimo. Ser residente em território nacional, tranquilo, né? E possui inscrição no cadastro regular de CPF. Então, o principal requisito é a renda mensal per capita de até meio salário mínimo. E qual que é o valor desse cashback? Primeiro, o cashback ele vai se vincular às operações nas quais houve a indicação do CPF do comprador. Né? E o CPF do comprador está vinculado ao CAD único. É o sistema que vai fazer esse cálculo. E o valor da devolução vai ser de 100% para a IBS, 20% para, ou melhor, 100% para a CBS, 20% para a IBS, na aquisição de botijão de gás e nas operações de fornecimento domiciliar de energia elétrica, abastecimento de água, esgotamento sanitário e gás canalizado, então serviços públicos, né? E 20% nas demais hipóteses. Então, existe aqui a previsão de devolução dos tributos, de parte dos tributos que incidem nas operações de aquisição de pessoas de baixa renda. Como vai ser feito isso na prática ainda depende de regulamentação, então quando vai ser feito o pagamento, quando vai ser feito o cálculo, a periodicidade desse pagamento, ainda depende de regulamentação. Saldo credor de PIS e COFINS, isso porque uma parte relevante na indústria acumula créditos de PIS e COFINS, porque muitas vezes a saída dela atual é desonerada e ela acumula créditos vinculados às operações anteriores. O que dispõe a lei complementar? Que os créditos vão permanecer válidos e vão poder ser compensados com CDS.
Além disso, também vão poder ser ressarcidos ou compensados com outros tributos administrados pela Receita Federal, na forma da legislação. O aproveitamento de crédito com base na depreciação também vai continuar. Então, muitas vezes o indivíduo ele comprou determinado bem, ele tem 5 anos de depreciação, no segundo ano acaba o PIS e COFINS e entra a CBS. Ele vai continuar depreciando para a CBS o que ele depreciava para PIS e COFINS. É uma questão que, embora seja basicamente formal, se você for tratar como substituição, se não existisse a disposição legal específica, muito provavelmente geraria muita confusão, porque no final das contas você está depreciando sobre um tributo que não existia no momento da sua aquisição, né? Sobre um tributo que não incidiu na sua aquisição. Saldo credor de ICMS, aqui é uma disposição específica da Emenda Constitucional 132 de 2023. Basicamente, o saldo credor acumulado ele vai precisar ser homologado pelo Estado do contribuinte. O Estado do contribuinte vai informar o Comitê Gestor do IBS e, como regra, o aproveitamento desses créditos vão ser feitos em 240 dias, em 240 vezes em parcelas mensais, né? Então, ou seja, em 20 anos dos créditos acumulados de ICMS, que é um grande problema atual em relação a alguns contribuintes, especialmente aqueles que são eminentemente exportadores, porque eles acumulam uma quantidade imensa de créditos de ICMS e muitas vezes eles têm problemas de transferência desses créditos, acabam virando créditos podres, né? O último ponto que eu vim tratar com vocês aqui nessa aula é a judicialização da reforma aqui tratando da ADI 7755, que foi divulgada como a primeira ADI contra a reforma tributária. A ação foi ajuizada pelo PV e ela veio, na verdade, quase como uma cópia de uma outra ADI, que era a 5553. A outra ADI falava só do primeiro ponto que eu trouxe aqui, que é a cláusula primeira e terceira do Convênio Confais 100 de 97, que traz a possibilidade de ser instituído alguns benefícios para insumos agropecuários, inclusive defensivos agrícolas ou agrotóxicos. Só que, nessa ação, eles incluíram também o dispositivo da Emenda Constitucional 132, basicamente com os mesmos fundamentos. Então, eles reciclaram a parte da ADI 5553 e adicionaram a Emenda Constitucional 132, que prevê a redução em 60% da alíquota de BS-CBS sobre insumos agropecuários, incluindo aí defensivos agrícolas agrotóxicos. E quais são os fundamentos utilizados na ação? De que essa política pública utilizada, ela viola o direito ao meio ambiente equilibrado, previsto no artigo 225 da Constituição, o direito à saúde e o princípio da seletividade tributária, visto que, supostamente, essa medida ela incentivaria o uso de defensivos agrícolas por produtores rurais. E daí a gente tem algumas questões que, ao transpor o argumento da ADI 5553 para a emenda constitucional, o PV não se atentou. Primeiro que o princípio da seletividade não é aplicável ao IBS-CBS. O princípio da seletividade seria aplicável ao ICMS, mas para IBS-CBS não existe essa previsão constitucional. Por quê? Porque a reforma tributária trouxe um imposto seletivo, ou seja, a seletividade foi toda para o imposto seletivo. Segundo, que quando você está impugnando uma emenda constitucional, você precisa indicar uma violação à cláusula pétrea. E ele não indicou, ele só reciclou ali a argumentação que estava prevista para o convênio. Então, novamente, existe um problema aí da própria fundamentação do
da inicial. E daí a gente expõe também alguns outros pontos. Então, os defensivos agrícolas, eles são submetidos à análise do IBAMA e da Anvisa, que são os dois órgãos que têm a maior capacidade institucional para analisar se determinada coisa faz bem para a saúde e para o meio ambiente, ou se faz mal para a saúde e para o meio ambiente, e os dois liberam a comercialização de todos os defensivos agrícolas legalmente vendidos no Brasil. Então, existe, na verdade, um licenciamento prévio à venda dos defensivos agrícolas. Não tem como se analisar os efeitos dos defensivos agrícolas de forma genérica, a mesma coisa de você falar de efeitos negativos de remédios de forma genérica. Cada remédio vai ter um efeito colateral, da mesma forma que, sendo substância química, cada defensivo agrícola precisa ser analisado de maneira específica. Você não pode simplesmente dizer que porque um defensivo agrícola, por exemplo, já foi proibido, faz mal para a saúde, todos os defensivos agrícolas fazem mal para a saúde. A análise e reanálise já é feita pelos órgãos que eu falei, e os argumentos jurídicos que eu já trouxe para vocês. Primeiro, não dá para sustentar a inconstitucionalidade da emenda por violação do princípio da seletividade, porque o princípio não é aplicável ao IBS-CBS e também não existe fundamento constitucional para isso, né? E, além disso, esse princípio, mesmo se fosse aplicável, estaria previsto na norma de igual hierarquia, né? Ou seja, a emenda constitucional tem hierarquia constitucional, assim como o princípio da seletividade. Além disso, e um ponto relevante que também só é entendido se o indivíduo entender a sistemática de não cumulatividade plena que foi trazida pela reforma tributária, que é de que o aumento da alíquota de IBS-CBS para insumos agropecuários não reflete no preço de venda do produto final. Por quê? Se você tributar 100% da alíquota de defensivos agrícolas, só vai existir um pagamento anterior e o acúmulo maior de crédito em relação àqueles produtos. Então, no final das contas, só vai existir o adiantamento do dinheiro para cá e apuração de crédito, e no final das contas, a carga tributária do produto final, seja com utilização de defensivo agrícola ou sem utilização de defensivo agrícola, vai ser exatamente a mesma. Então, mesmo a premissa utilizada pelo PV de que a redução de alíquota para IBS-CBS de defensivos agrícolas incentivaria a utilização desses produtos, não procede na prática, né, se você entender a não cumulatividade trazida pela reforma tributária. Então, são esses pontos, como eu falei para vocês, essa DI aqui, que foi a primeira DI que discute a reforma tributária, está pautada para ser julgada conjuntamente a DI 5553 para o dia 16, se não me engano. E provavelmente vocês vão ver aí na mídia o resultado dessa ação. São esses os pontos que eu trouxe para vocês. Se tiver ficado alguma dúvida, eu estou à disposição. Muito obrigada pela aula, professor. Foi excelente. Assim, pessoalmente, até eu que não trabalho com a área, ficou bem claro para mim. Eu gostei bastante e foi excelente, assim. Eu tenho algumas perguntas aqui. Uma, primeiro, do Guilherme. Ele pergunta o seguinte: considerando a vinculação ao NCM para a obtenção da redução de alíquotas do IBS, da CBS, da cesta básica, o que a gente pode esperar dos planejamentos tributários que buscam enquadrar certos produtos entre aqueles beneficiados pelas reduções? São discussões como leite, conceito de leite e produto lácteo, por exemplo. Exatamente. Isso é um problema porque, primeiro, é muito difícil você discutir aplicação de NCM com a Receita Federal. Então, como são questões extremamente técnicas, quando você leva isso ao Poder Judiciário, exceto raros casos, muitas vezes o que o magistrado tende a falar é o seguinte: olha, isso aqui é uma questão muito técnica,
A Receita Federal já tinha se manifestado nesse sentido, então vou aderir aqui à posição da Receita Federal. Então, é uma situação que já existe para PIS e COFINS, para tratamentos fiscais favorecidos vinculados ao INCM, por exemplo, a Lei 10.925, que tem diversos tratamentos de redução a zero de alíquota vinculada ao INCM. Isso já existe, isso já é um problema, especialmente para alguns insumos agropecuários. Então, basicamente, vai se transpor o problema que já existia para PIS e COFINS também para IBS e CBS. Quando existia essa discussão no âmbito do processo legislativo, algumas associações tentaram retirar a previsão de NCM. Mas, primeiro, não sei até que ponto isso resolveria o problema, porque no final das contas você ainda teria alguns tons de cinza vinculados ao próprio conceito, né, do produto. Então, é o caso clássico aí do sorvete do McDonald's, né, se é sorvete, se é sobremesa. Então, no final das contas, primeiro, não sei se isso resolveria o problema, e segundo que o governo opôs uma resistência muito grande em relação a retirar os NCMs sob o fundamento de que isso possibilitaria realmente uma amplitude muito grande a esses conceitos e uma insegurança jurídica muito grande. Então, no final das contas, a previsão do NCM, ela resolve talvez 90% dos casos, parametrizando aí o sistema, etc. Para esses 10% dos casos, o problema já existia para PIS e COFINS e agora provavelmente vai existir para IBS e CBS. Perfeito. Uma outra pergunta seria, ainda nessa linha da cesta básica, seria se o rol dos bens sujeitos às reduções estariam sujeitos a alterações no futuro. Então, existe possibilidade de alteração no futuro por meio de lei complementar. Então, aquele rol vai estar bem, digamos assim, sedimentado, vai estar bem parametrizado, vai ser difícil realmente de modificar, porque existe a necessidade de um quórum qualificado para a lei complementar, né? Só existe a previsão de fast track, ou seja, a previsão de inclusão de novos produtos por meio de atos infralegais para insumos agropecuários. Então, é uma questão específica que, como eu falei, é justificada por conta justamente da evolução desses insumos, né, conforme a evolução tecnológica. Agora, claro, com vontade política se resolve qualquer coisa. Então, se vocês forem procurar aí, já existe uma série de projetos de lei complementar para incluir coisas em cesta básica. E é algo que, como eu falei para vocês, acaba gerando muito engajamento eleitoral, né? Então, até hoje, a esquerda e a direita duelam para saber quem que é o pai da inclusão da carne na cesta básica, né? Então, é possível que, especialmente por uma questão eleitoral, esse anexo seja revisitado algumas vezes. Feito. Só mais um comentário para complementar aqui. A questão do imposto seletivo, né? O imposto seletivo tem sido alvo de muitas controvérsias. Eu acho que essa é só mais uma discussão que vai estar envolvendo o imposto seletivo, né? Achei bem curioso também a questão da incidência ou da não incidência do IS sobre os insumos agrícolas, que está sendo tributado em tantos produtos, né? Que é realmente complicado a gente entender qual foi o real objetivo do legislador. Na verdade, sendo aqui política de carne e osso, né? Política da realidade, não teve critério mesmo, assim, eles selecionaram aqui uns 5 produtos e incluíram. Qual que é o ponto que me parece? A inclusão de insumos agropecuários no imposto seletivo, ele tende a gerar o acúmulo desse tributo no restante da cadeia, que no final das contas vai aumentar
o resíduo tributário para todos os produtos que são produzidos com aqueles insumos. Então, se você considerar que a grande maioria dos produtos que a gente consome não são orgânicos, né? Então, derivam aí da utilização de defensivos agrícolas, por exemplo, muito provavelmente a incidência de imposto seletivo sobre defensivos agrícolas vai gerar aumento tanto de alimentos quanto, por exemplo, ninguém come soja, mas você come carne alimentada com a ração que vem da soja. Você come óleo de soja. Ninguém come milho, mas quando você vai colocar gasolina no seu carro, você muito provavelmente está utilizando parte daquela gasolina que é feita de etanol derivado do milho. Então, na verdade, os produtos derivados dos produtos agropecuários, né, ou seja, dos grãos, dos alimentos, etc., são muito mais amplos do que a gente muitas vezes pensa. Que, a princípio, a gente pensa, não, grande parte dos alimentos do Brasil podem ser orgânicos, etc. A gente está pensando na cenoura, está pensando na alface, mas a economia é impactada de maneira um pouco mais ampla do que isso. Perfeito, professor, só para, sem querer abusar, mas só mais uma pergunta aqui. Como a diferença nas alíquotas, a isenção para hortifruti, cesta básica, contra os 60% de redução para outros produtos agropecuários, pode distorcer a concorrência e a gestão de créditos entre diferentes produtores dentro do agronegócio? Sim, esse é um ponto interessante. Se você for pensar na concorrência de maneira específica, não distorceria a concorrência, porque no final das contas os produtos eles só concorrem entre si, né? Então, um pouco, quando você quer comprar um alface, você quer comprar um alface. Se você está falando de concorrência entre, sei lá, entre alimentos no geral, é difícil de você pensar nisso, né? Porque você fala, quais alimentos estão na redução de 60%? Amendoim. Não sei se você, quando vai comprar um alface, você está concorrendo com amendoim. Acho que não. Então, não vejo tanto problema concorrencial, mas pode ser que existam problemas concorrenciais se você falar de, salvo engano, sucos com adição de açúcar não estão na alíquota reduzida de 60% e sucos sem adição de açúcar estão. Então, você pode pensar que existe essa concorrência entre si, mas é uma questão a ser analisada de produto a produto, né? Porque não necessariamente o produto só concorre com ele mesmo, né? Por exemplo, você pode considerar que mate concorre com Coca-Cola, de maneira mais ampla. Em relação à sistemática de débitos e créditos, como eu falei, quando você está falando de não cumulatividade plena na forma como está colocando, e quando há eventual acúmulo de créditos, existe a possibilidade de restituição daquele valor excedente em prazo, como regra de até 60 dias, mesmo quando exista alguma distorção, essa distorção é bastante reduzida por conta dessa sistemática. Então, se o cara ele dá muita saída não tributada, ele fatalmente vai acumular crédito, ele vai conseguir esses valores a longo prazo, né? Dali a 30 ou 60 dias. Então, vai existir distorções na prática, mas essas distorções vão ser mitigadas por conta dessas possibilidades. Acho que são basicamente esses pontos. Não sei se ficou muito claro. Excelente, professor. Tá ótimo, então acho que é isso. Eu só queria agradecer, tá, novamente ao aceite do convite pelo professor. Foi uma excelente aula, tenho certeza que todo mundo aprendeu bastante.
E queria agradecer também a presença de todo mundo que ficou com a gente até o final. E é isso, pessoal. Até a próxima aula. O formulário de presença está no chat, para quem ainda não verificou e preencheu o formulário. Muito obrigada a todos e até a próxima aula. Obrigado, pessoal. Um abraço, um prazer estar aqui. Obrigado pela presença. Tchau, tchau. Muito obrigado Tchau, por presença, tchau. Guilherme.